Muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Conversa com Rafaela Peixoto. E a minha convidada de hoje, ela é uma mega empresária, diretamente do Brasil, mas já mora aqui há alguns anos. Então eu vou até descrever quem ela é, porque isto aqui é assim, é um furacão, um mulherão, tá? Então, ela é uma empresária em Portugal, construiu o DNA, já vamos saber o que é, que vocês têm muita curiosidade, de certeza, porque ela trata inteligência emocional, coach de transformação. Com um sólido percurso como empresária, ela vive genuinamente a mensagem de autorresponsabilidade e crescimento interior, valores que agora dedica a mulheres em fase de autoconhecimento e transições de vida. Seja muito bem-vinda, Nívia Oliveira! Passou uma responsabilidade que agora você é bomba. Agora vai. É mulher furacão, ou não? Agora você ou entra em erupção ou dá um jeito. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Te admiro bastante, né? Existe uma diferença entre fã e admiradores. O fã ainda não conhece bem quem realmente é a pessoa em que ele é fã. O admirador vai a fundo daquilo que ele realmente quer admirar e segue. E eu sou sua admiradora mesmo. Gosto muito da sua história, da qualidade de vida que você traz para Portugal e vai buscar também fora, né? A sua história é fora e voltou para dizer não, eu fui, voltei, tô aqui, não vou desistir. Eu amo pessoas assim. Ai, que linda! Obrigada! E aí estamos juntas aqui. Fui surpreendida, tá? Passou a responsabilidade pra mim, então eu tô cumprindo com o meu Ela passou a bomba de volta pra mim, tá? Vocês entenderam isso? Eu tô assim impactada, Nívia, porque realmente é aquilo que tu dizes. Nós temos as pessoas que nós admiramos, porque já conhecemos, estamos por dentro da história delas, e depois temos os fãs, não é? Aquelas pessoas que estão lá, que a gente admira ao longe, mas não sabe bem a vida, não é? E de facto, nós temos algo em comum, que é a reinvenção de uma nova história, de sermos mulheres e queremos escrever a nossa própria história. E tu vieste do Brasil para aqui, para Portugal, já lá chegaremos, porque antes de mais eu quero que tu digas e te desnudar todinha, que é o que eu faço nos meus podcasts, que é quem é a Nívia Oliveira por trás das câmaras. Meu Deus, a Nívia, eu amo ser mãe, dá para perceber, né, tendo 4 filhos. Parei por aí porque é uma responsabilidade grande ter filhos. Sou esposa, sou serva do Senhor. Se você me perguntar o que você mais ama na vida, é ter uma conexão com Deus absoluta, assim, eu às vezes costumo dizer absurda, porque eu queria ser, eu falo assim, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Pedro, Moisés, porque eles tiveram, né, face a face com Deus, eles conversaram com ele, assim, então... Imaginas ter esse momento com Deus também? Eu imagino. E assim... Que coisa boa! Acho que mais um tempinho eu consigo, porque eu busco muito... Não, hoje vais partir, ainda não é hora. Não, ainda não é Enoque ainda, mas eu gosto e às vezes tenho assim os meus bate-papos com ele, porque muita gente tem livre-arbítrio, só que nem todo mundo. Então eu sou uma dessas pessoas que é chamada, escolhida, separada e ungida para fazer o propósito de Deus. Então, assim como Jonas não queria ir para Nínive, talvez eu também não queria essa responsabilidade para mim, mas uns são chamados e outros são escolhidos. Nossa, né? Já vou aprofundar nessa... Até fiquei sem voz quase.
porque a gente não deixa a voz partir. É. Mas fico até emocionada de ouvir estas histórias. Como é que é ser chamada por Deus? Como É uma responsabilidade muito grande. Vamos desmistificar, porque muito se fala, eu falo com Deus, eu ouço Deus, como é que na realidade e na prática isso aconteceu funciona. E como é que hoje, nos dias de hoje, tu trabalhas e desenvolves outras mulheres e outras pessoas na base da Bíblia, de Deus? Eu comecei a ouvir que Deus tinha me escolhido já no ventre da minha mãe, no hospital. Nasci uma criança não muito saudável e fiquei muitos anos no hospital materno-infantil em Goiânia, porque eu nasci em Cuiabá e fui logo para Goiânia, assim, 2, 3 dias depois de ter nascido, e o choque de temperatura atingiu a minha saúde. No hospital eu ouvia isso, tipo, você é um milagre de Deus, mas não só isso, você é chamada e escolhida por Ele. Cresci, saí do hospital ouvindo isso. Toda a minha vida. Não existe uma pessoa que é profeta ou é pastor que não olha para mim, a primeira palavra que diz é: atenção, hein, você é escolhida e chamada. E atenção, eu ouvia muito a palavra dizendo: antes que Deus te permita sair dos caminhos dele, ele te leva, porque você não foi feita para o mundo. Então eu nunca tentei, porque o céu é bom, mas eu não quero ir para lá agora. Eu tenho uma saudade imensa de Jesus, mas ainda tenho um propósito a cumprir. E sempre segui aqui. Já teimei muito com Deus, já bati cabeça, já falei não quero, mas chega uma hora que a força dele é muito maior que a sua, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque nós temos muitos ouvintes que são céticos e sabes que o português não é tão praticante quanto o brasileiro. Então a minha pergunta vai ser já entender: será que tu sentiste que esse chamado de Deus era algo que te incutiram? Tu toda a vida ouviste, porque é como nós dizemos assim: aquele menino é mau, aquela criança um dia vai se tornar adulto e vai ser mau mesmo, porque lhe foi incutido na cabeça, não é? Ou sentes que realmente tu começaste a ouvir algo diferente? Eu realmente ouço a voz de Deus. Eu não, assim, não é presunção nem é orgulho que eu vou falar agora. Mas eu não preciso que Deus use outras pessoas para falar comigo. Quando Ele faz isso, é porque eu estou teimando já. Estás a fugir dos caminhos. Quando ele usa outra pessoa, é porque eu já não estou assim, tipo, seguindo ao certo aquilo que Ele falou. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Todas as vezes que eu vou palestrar aqui, eu não ouço a voz de Deus, eu fico preocupada. Todas as vezes. No domingo agora eu fui... Como é que é? Não, porque é um direcionamento. Deus sabe quem vai estar lá, eu não. Claro. Então, perguntar a Ele o que eu posso falar para agregar, porque na verdade nós estamos aqui para isso. Quem trabalha com transformação, quem trabalha com mudança na vida, é uma responsabilidade muito grande. Então, você ir para um palco, falar coisas que as pessoas vão começar a fazer, é uma responsabilidade muito grande. Você viver sendo referência de alguém, nem que seja uma pessoa só, é uma responsabilidade muito grande. Nem que seja só um. E todas as vezes, então, domingo agora eu fui convidada para falar num evento diferenciado, e até sábado à noite eu falei: e aí, Jesus, nada? Então eu vou falar o que eu quero. E preparei tudo conforme eu achava do meu entendimento. Fui em Leiria levar as crianças. Quando eu estava voltando, o Espírito Santo falou comigo: não é nada disso que você vai falar. E o pânico? Como é que tu reagiste? Eu comecei... Assim, como é que eu agora vou mudar de rota, não é? E imagino eu que tenhas um slide, tudo preparado, bonitinho, ou tinha já em mente. Eu já não palestro com slide, só tá lá a minha apresentação. E tem que vir na hora sobre o que as pessoas que estão lá precisam ouvir. E ele mudou completamente. Eu tinha estudado uma coisa e estudei uma coisa completamente ao contrário. E o que o Espírito Santo me conduziu a falar foi sobre família, foi sobre a importância que as pessoas estão dando tanto para o mundo do empreendedorismo
e esquecendo que eles existem, que os filhos existem, porque eu já passei por isso. Então eu não posso falar algo que eu nunca tenha vivido. Claro. E eu recuso-me a falar algo que eu nunca tenha vivido, porque a experiência conta muito. Claro que sim. E você não pode dizer para uma pessoa ir fazer bolo se você nunca fez. Se você não sabe a temperatura, se você não sabe o açúcar. Se você não tem a receita, por favor, claro, não induza as pessoas ao engano, ao erro. E graças a Deus o que ele me induziu, o que ele me encaminhou, não induziu. Às vezes eu sou induzida, com certeza. Eu já tinha experiência, porque eu já tive muito forte em mim uma energia masculina. Okay. E isso hoje em dia está atrapalhando muito os relacionamentos. Total. Muito. Eu acho que 90% dos relacionamentos mal sucedidos é porque a mulher ou o homem assumiu um papel ou a energia que eles não deviam assumir. Isso é muito bonito. Aliás, vamos agora aprofundar foi por isso, pela tua experiência, pelo teu entendimento da vida e ter toda essa conexão com Deus, com o Divino, que tu desenvolveste o DNA? Foi. Calma aí, ainda antes de ir ao DNA. Tu moras em Portugal há quanto tempo? Eu moro em Portugal há 25 anos. É portuguesa já? Já. E às vezes as pessoas ficam olhando e falam, quando a gente vai em algum lugar, perguntam, tem brasileiro aqui? Aí tem português? E as pessoas olham e falam, gente, não tem como, eu tenho mais anos de Portugal do que do Brasil. Então eu me considero e amo. Na verdade foi uma fuga, porque eu não tinha alternativa. Na época eu tinha 16 anos, eu engravidei da minha filha mais velha e eu não queria mesmo. O importante de você ser escolhido de Deus é que você erra, mas você sabe aonde você tem que permanecer. Okay. E eu não queria permanecer nem com o pai dela, nem naquela cidade, nem queria continuar naquela vida que eu sabia. Por exemplo, os alunos da minha escola, eu amo, tenho um grupo da minha escola até hoje, mas nós somos poucos os que não estão naquela rotina da nossa cidade. Sim. E não era aquilo que eu queria pra mim, nunca foi. E com um filho, casada com um homem que eu praticamente não conhecia, muito mais velho que eu, que não tinha expectativa de vida. Foi pressão de família? Meu pai me casou mesmo. Foi uma... Meu pai sempre... meu pai era o pastor da cidade e ele me casou e foi embora. Minha mãe já estava aqui em Portugal, então ele simplesmente, ele que foi no cartório, eu não fui, era de menor, eu não fui no cartório, ele foi no cartório, ele fez o casamento, foi ele que fez tudo e eu, três meses depois, vim embora com a autorização do juiz. Minha filha era de menor, eu também era de menor. Exato. E falei, olha, não é uma vida que eu quero pra mim. Não consigo viver nessa situação. E a minha avó e a minha irmã mais velha me ajudou a provar que realmente não era aquilo. Não era aquilo. E você, quando tem propósito, Rafa, Deus une outras pessoas que entendem o seu propósito. Sem dúvida. Então o promotor entendeu, o juiz entendeu e eu vim embora. Então era uma menina, com certeza. Cheguei em Portugal. Já ter assim, entendimento com 16 anos, são pouquíssimas vezes. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos. Imagina. Eu já era empreendedora, já com 9 anos de idade eu ganhava o meu próprio dinheiro. Tão bom. Comprava muito chocolate. Comprava muito chocolate, comprava as minhas coisas. Já passei a ser independente muito cedo. Porque no hospital eu entendi que quem não fazia, não acontecia, não tinha como prover. Muitas das vezes nós queremos o quê? Orar e não agir. E a oração você pede a Deus um discernimento, mas você levanta e vai fazer acontecer. Deus está num ambiente, as pessoas falam, Deus não volta atrás. Deus volta atrás e eu te provo na Bíblia que perante a sua oração,
que o crédito que você tem com Deus, Deus volta atrás. Por você, Deus volta atrás. Que lindo! Uau, eu estou assim arrepiada da cabeça aos pés. E foi por isso que surgiu o DNA, então. E a DNA veio de um segmento, eu fui diretora da Febracis 1 ano em Portugal, e havia algumas coisas que eu era restrita em fazer, ou seja, eu não poderia estar nesse podcast, eu tinha um contrato de exclusividade e a minha imagem não poderia ser usada em nenhum lugar. Não poderia estar vinculada a qualquer pessoa. Eu achei lindo porque a Febracis salvou a minha vida, na verdade. Quando eu conheci o Zé André, ele estava na Febracis e eu trabalhava 23 horas, já cheguei a trabalhar uma semana ou mais seguidas. E eu não cansava, era 7 dias por semana, vezes 20 horas. Então eu não via os meus filhos, eu não tinha tempo para estar em casa. Eu era viciada em trabalhar. E quando você é viciada em trabalhar... energia masculina que estava dentro exatamente. E eu trabalhava com transportes. Ou seja, eu amo um caminhão, amo carrinho, amo estrada, mecânica. Isso é uma paixão absurda que eu tenho dentro de mim. Só que isso me consumia e me tirava o tempo que eu tinha com Deus. E isso foi prolongando até eu entender que eu estava viva, mas já estava morta. Porque tinha dinheiro, mas eu não tinha mais nada. A única coisa que eu tinha na minha vida era dinheiro. Só isso, eu não tinha família, meus filhos, e a minha filha está ali, reclamava muito. Até que a mãe presente. O único presente que eles queriam de aniversário, de Natal ou de Dia das Crianças não era nada, era a mãe. Então, assim, mesmo com esses depoimentos, eu não conseguia parar. Sim. Quando eu via, eu estava trabalhando até 1, 2, 3 da manhã, 6 da manhã ou 5 da manhã, eu já estava na empresa de novo. Nós chegamos a uma altura que tínhamos 300 funcionários, homens, motorista de caminhão, então era preciso... Eras só funcionária ou eras a dona? Eu era a dona da empresa. Mas mesmo assim Fazia. Corridas também. Eu tinha a opinião de que para eu mandar fazer, eu tinha que saber fazer. Sim. Exatamente. Então, tudo dentro de uma empresa de transporte eu sei fazer. De descarregar o caminhão, abastecer, olhar óleo, trocar pneu, ir para a estrada. Não tens a empresa? Não, já não. E quando eu entrei para a Febracis, tive que fazer uma escolha porque eles não aceitam ser CEO de 2 empresas. Então, na época entramos em consenso que eu vinha para Lisboa e a minha vida mudou completamente. Eu entendi o que Deus queria para a minha vida nesta forma. Ou seja, falar com as pessoas, chegar nas pessoas de uma maneira mais rápida. Não que eu não falava com as pessoas, mas eu não tinha tempo de me dedicar àquilo que realmente desde muito cedo Deus falou que eu ia fazer. E eu fiquei 1 ano lá e entendi. Hoje eu estava ouvindo uma palavra que fez sentido para mim. Eu estava ouvindo o Pablo Marçal falar que há momentos de parar e há momentos que você tem que refletir se você está desistindo. Porque é uma diferença muito grande. Parar é quando você vê que não está dando certo ou que não está dando fruto. Resultados. Ou seja, você não pode continuar em algo que eu não tenho problema nenhum em reconhecer que fiz um ótimo trabalho na Febracis, mas se eu passasse disso, eu não ia dar fruto, não ia dar resultado. E pelo contrário, depois isso acaba se virando contra você. Claro. E desistir é quando você está sob pressão, quando você está sobre forjar, né, uma decisão, uma gestão, um caminho, aí ou você desiste ou você continua. Então, aí sim é uma diferença. Mas aí eu te pergunto, eu parei, na Febracis eu parei. Parar? E aí foi que existiu a DNA. Antes de ir à DNA, vamos só a esta reflexão que é, tu, quando decides parar, para diferenciar, para quem está também em casa e precisa de uma nova rota de vida, entre parar ou desistir, para não se sentir fracassado, é a desistência. Ou dizer assim, parei porque teve que ser. Eu tive que tomar uma decisão. E falaste de resultados. Vamos supor que alguém está num certo trabalho ou numa certa dedicação para empreender e os resultados não são os esperados, mas eles vêm pouquinho a pouquinho.
e a pessoa decide parar. O que é que tu achas? Se é parar ou é desistir? Os resultados estão vindo, mesmo que seja pouquinho. A pessoa, quando ela vai desistindo aos poucos, ou ela está num ambiente errado ou ela está com as pessoas erradas. Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa que te motiva, você já tem um motivo para continuar. Okay. Deus, quando foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, quando ele falou que ele ia destruir, a pessoa com quem ele estava falando perguntou: Senhor, e se tiver uma pessoa lá na cidade que seja justa e do coração tranquilo, o Senhor vai destruir a cidade? Ele, se tivesse, eu não destruiria. Então se existir uma pessoa... É tal história do 1%. Se a gente mudar a vida de 1%, uma pessoa, então... ou se for construindo nem que seja 1% ou 1% devagarinho, então não pare. Não pare. Agora, você tem que entender o seguinte, por exemplo, nós, durante 5 meses, estávamos no topo, no ranking número 1 de faturamento, de performance. Isso nunca aconteceu, uma franquia fora de Portugal está tão bem. Mas existia atrás disso um sacrifício, uma renúncia, algo que poderia ser melhor. Então mesmo quando tudo está bem, você pode parar? Pode. Tudo depende da sua decisão. Quem você quer ser, aonde você quer chegar e com quem você quer estar. Isso. Eu sinto falta e eu sentia falta de estar com algumas pessoas. Pessoas que hoje podem e têm capacidade de me levar para um patamar muito maior do que a Febracis, mas sou muito grata. E se eu não tivesse conhecido a Febracis, hoje eu não estaria aqui com você, porque foi nesse mundo que eu conheci e foi que outras pessoas. Para seres hoje empresário e queres transformar a tua ideia, toda a tua ideia, toda a tua vontade de viver e trazer ao mundo. Aumentou 100%. Trouxeste o DNA. Aí veio a ideia de eu queria voltar para os transportes, que não há problema nenhum às vezes de você querer voltar, mas tudo tem que ter direcionamento de Deus, e Deus falou claramente que se eu voltasse ele não estaria neste negócio junto comigo, então eu achei melhor não desobedecer. E aí o Felipe, que é o meu esposo, ele trabalha muito com eventos, só que eram na época eventos seculares, e ele falou: não, vamos projetar os eventos que você faz, que você vai, a escola de negócio continua, você continua, e assim você continua obedecendo e fazendo a vontade de Deus, e segue o seu caminho. Exato. Então hoje eu conto com o apoio, eu apoio ele me apoia, meus filhos, também a nossa equipe, né, que continua acreditando na minha visão. Um líder sem visão é um líder que precisa refazer e rever muita coisa. Claro. Então, quando você tem uma visão e um propósito, também, não é? Você tem que ter uma missão e contar com os soldados. Exato. E por que DNA? Qual é a explicação? Porque tá no sangue, né? Tá na vontade. DNA fala sobre identidade. Então, aqui é ADN, né? Em Portugal. No Brasil é DNA, e a gente achou mais forte e diferente. Tá no sangue. Então, o que o sangue hoje representa? O que a identidade representa? Quantas pessoas hoje precisam de identidade? Precisa de pulsar sangue mesmo. Eu sou super dominante e pra mim uma missão. Uma missão pra mim é a melhor coisa que tem no mundo. Desafio, missão. Dá-te uma garra para tu ires atrás e dá-te aquele fogo no olho, não é? Dá. Tem gente rindo nos bastidores, porque até
começa a babar já. Ai, isso é muito bom. Ó, Nívia, e como é que se descobre o propósito e a missão? Essa agora... para tentar orientar. Claro que o DNA dá essa ajuda, não é? Existe uma diferença. Entra no DNA e descobre a Nívia para poder fazer as aulas, das cursos, das mentorias. Aula, curso, mentoria, evento, palestra, encontros, tem. É para mulher e para homem? É para mulher, temos encontros só de mulheres, nós temos mulheres e homens também. Há uma diferença, Rafaela, muito grande entre projeto, propósito, missão, e compromisso. Então, por que as pessoas se decepcionam? Às vezes elas dizem, a pessoa não foi leal a mim, mas você comprou só a fidelidade daquela pessoa. Então a fidelidade, ela é comprável. Existe o fiel de armazém, o fiel da sua casa, o fiel... por exemplo, você trabalha anos com uma empregada doméstica em casa, a senhora que vai cuidar da sua casa. Ela é fiel a você enquanto você está pagando o salário dela. Então, você está comprando a fidelidade dela, o sigilo da sua casa, a proteção dos seus filhos, a arrumação do seu lar. E ali ela exige um compromisso com você sobre a fidelidade dela. A minha lealdade não tem preço. Então, as pessoas falam, me decepcionei porque a pessoa não foi leal a mim. Cara, lealdade não se compra, fidelidade sim. E o propósito e os projetos são diferentes. Meu projeto era ter uma empresa de transporte, mas ele não cumpria com o meu propósito. E o meu propósito tem que ir de encontro com uma missão. Sim. Então eu quero ter uma empresa, vamos dizer, de unhas, eu quero fazer unhas. Tá, qual que é o propósito dessa empresa? É empregar pessoas? É trazer benefício a uma família? É ter mais... Porque aquilo que não se multiplica não tem Deus. E o que não tem Deus não tem propósito. Então, aí começa a gerar conflitos na cabeça das pessoas. Dá um exemplo do Sling Dance, por exemplo, tu conheces bem? Conheço. O Sling Dance tem o propósito de quê? De revitalizar mulheres, de trazer esperança. Uma mulher dentro de casa restaurada, ela traz vida para o marido, ela traz vida para os filhos, ela vive melhor e traz esperança para quem? Para outras mulheres. Gente, o poder que uma mulher tem é absurdo. Influência, não é? É um absurdo. Deus sabia muito bem porque ele deixou a mulher para fazer depois do homem, porque ele fez o homem, aí ele foi aperfeiçoar na mulher. Então, Deus sabia quem seria a mulher. Então, o Sling Dance vem para quê? Para restaurar. Não é só o corpo, não é só a mente, mas restaurar famílias, restaurar vidas. Sim. Aí você conta a sua missão. Qual é? Contar com as treinadoras para esse propósito chegar muito mais rápido em muitas outras famílias. Agora, imagina que você fizesse o Sling Dance só para o seu ego, só para a sua prosperidade. Exatamente. Aquilo que toda honra e toda glória é para você não é o seu propósito. Aquilo que toda honra e toda glória é para Deus e que vai acontecer num propósito, num processo de restauração, de transbordo e de revitalização, esse é um propósito de Deus. Nem todos temos o mesmo propósito. Nem todas as pessoas nasceram para trazer alegria, restauração e transformação. Mas todas as pessoas nasceram para transbordar na vida de outras pessoas. Deus não ia fazer um ser para simplesmente existir. Isso. Deus não ia dar esse trabalho. Não. Só para vem, vive e vai embora. Não. Você que não está cumprindo com algo, você precisa rever para que você veio esse mundo, porque Deus fez a árvore, ela não te pede autorização para frutificar. Sim. Então você não tem que pedir autorização para fazer o mesmo, ou seja, você foi feito para dar frutos, para multiplicar, para dar mais a esse mundo e de preferência coisas boas. Tão bom. É isso. Ai, isto foi uma conversa que eu ficava aqui por horas e horas e horas, porque é tão gostoso de ouvir, é esperançoso. Eu ouço-te e vejo uma esperança de
trazer propósito e missão para tanta gente que não tem, que não consegue encontrar. E a minha última pergunta é: que mensagem é que tu poderias deixar para todas as mulheres que estão ouvindo, que te estão ouvindo, que com certeza se estão a emocionar, principalmente aquelas que estão mais perdidas, porque é normal nós estarmos de vez em quando perdidas. Todo mundo também. E há umas que ficam perdidas. Há umas que ficam por anos. Que ficam por lá. Mas, especialmente, deixa uma mensagem especial para aquelas que estão a tentar se encontrar. Como é que elas devem fazer? Claro, puxando a sardinha para ti, não é? Para o DNA, não é? A mensagem que eu posso deixar para você, mulher que está nos ouvindo, independente de onde você esteja, se já estiver muito bom ou se você está perdida, conforme a gente acabou de dizer, o ambiente que você está te ajudando a pensar, a fechar lacunas, a fechar caixas, está te ajudando a projetar, a fazer um projeto para cumprir o seu propósito, porque propósito sem projeto é apenas propósito. Projeto sem propósito é apenas projeto. Então, conte com ajuda, com certeza a DNA está de portas abertas, mas esteja perto, ouça pessoas que têm resultado, que você quer chegar a algum lugar, então ouça aquelas pessoas que já chegaram, que têm experiência, que têm ali uma expertise de ajudar você a sair, né, dessa zona de conforto, porque muitas das vezes nós pensamos: eu não tenho zona de conforto. Todo mundo tem. Todos nós temos. Não interessa se já somos milionários, se estagnarmos naquele momento em que achamos que já está tudo bem, estamos estagnados. Então, conte com sempre a ajuda de quem já passou do nível que você está. Nunca é tarde, não é feio reconhecer, não é feio pedir ajuda. É muito mais caro você não pedir ajuda do que achar que vergonhoso falar: olha, eu não sei onde estou, não sei para onde quero ir, só sei que não quero estar aqui. Exatamente. Quando você chega nesse consenso, você dá um passo à frente. E às vezes há pessoas que nem têm uma pergunta exata para fazer, mas isso já é meio caminho andado para entender que não estão no lugar certo. E também é meio caminho andado para entender que Deus precisa agir na sua vida, porque o ser humano sente um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Se Deus estiver ocupando esse lugar, Ele vai estar sempre te impulsionando, não vai sentir esse vazio, a fazer algo mais, algo novo. É não ficar estagnado, algo novo. Não ficar exatamente. Tal, isso dá vida, né? Então a vida é a abundância. É isso. E para ti, hoje, o que é ser uma mulher inteira? Eu hoje considero que ser uma mulher inteira é cumprir com o que Deus, me estabeleceu. Ser mãe no tempo que eu tenho que ser mãe. Muitas das vezes a gente pensa que ser mãe é ser amiga, e não é. Ok? Você tem uma responsabilidade, e eu aprendi isso de uma maneira mais clara, e ser feliz, tirar tempo, parar. Eu achei tão lindo quando você mandou aquele vídeo e colocou no Instagram, tipo: eu sou mãe, mulher, empresária, eu preciso parar. Entenda que você não é super mulher, você não é uma máquina, e eu entendi isso. Hoje, pra mim, ser mulher, primeiramente, é me amar, gostar de mim, e entender que mulheres têm que ter um período de recarregar energia, conhecimento, fé espiritual. Sim. É você ter consciência do ser que Deus fez e de aonde você pode ou não estar. Exatamente. Isso pra mim é obrigada, Nívia! Tá bom demais! Obrigada, meu amor, pelo convite. E conte sempre com a gente. Onde podem encontrar. Eu vou te esperar no Pode Performar. Eu vou lá. É isso aí. Vamos ficar 2 horas, tá? Porque eu já quero ficar assim por 2, 3 horas. Eu lembro da live que a gente fez, nós não queríamos parar. Falei, junta eu e a Rafaela, que vocês vão ter que ser 24 horas de live. Nós estamos ali no DNA, né? Você que não sabe onde entra no Instagram, segue a gente tá sempre colocando a nossa agenda. E tô sempre, no Pode Performar, como se diz, atrás das câmeras,
Sou exatamente a mesma pessoa, não muda muita coisa, embora de vez em quando falam umas coisinhas mais alegres. Mas vamos falar lá no performar. É isso aí. Baby, obrigada. Beijo, amor. Obrigada.